Você já imaginou o que tem a ver o neoliberalismo e a sua aposentadoria? Pois é, tem tudo a ver. Vem comigo aqui no Economia Sem Caô de hoje, eu vou te explicar tudinho. Salve galera, eu sou Gabi Chaves, economista e fundadora da Nufront Empoderamento Financeiro, e hoje eu quero trocar uma ideia muito séria com vocês. Eu quero falar sobre neoliberalismo. Eu sei que é uma palavra difícil, parece aqueles termos de economia que a gente não entende nada, mas essa é uma parada que está influenciando muita coisa na sua vida até hoje. E é por isso que a gente tem que se apropriar de entender esse conceito. Vem comigo no Papo Reto. Gente, é o seguinte, antes da Segunda Guerra Mundial, no mundo imperava o liberalismo. E o que é o liberalismo? Basicamente é uma corrente da economia que vai falar que a gente não precisa de Estado, a gente não precisa de governo, a gente deve ter o mercado resolvendo todos os problemas da sociedade. Mas com a Segunda Guerra Mundial, esse conceito caiu por terra, porque as economias da Europa estavam destruídas e se viu a necessidade de investimento do governo para conseguir recuperar o movimento das coisas. Foi nessa época que um cara chamado Keynes escreveu a Teoria Geral da Renda e do Emprego, onde ele vai trabalhar uma série de mecanismos falando que precisa ter investimento do governo na economia para que as coisas voltem a crescer e a girar. As ideias do Keynes, elas ficaram em vigor na sociedade até o final da década de 70, que foi quando surgiu o que a gente conhece por neoliberalismo. Basicamente, o neoliberalismo é um conjunto de ideias, de valores e ideologias que vai defender a renovação daquelas ideias liberais. Então, se os liberais falavam que a gente tem que ter o Estado mínimo, a gente precisa ter a mínima intervenção do governo na economia, para os neoliberais a coisa também se mantém, só que de um jeito mais sofisticado. Porque agora a gente tem o capital financeiro, a gente tem o mercado financeiro, a gente tem uma série de outros instrumentos que eles vão usar para essas ideias do neoliberalismo. Peraí, Gabi, você está falando muito difícil. O que isso casa com a minha realidade? Você já deve ter visto no Brasil uma discussão sobre teto de gastos. Desde que o último presidente se elegeu, e na verdade desde antes, vem se discutindo que o governo brasileiro gasta demais e por isso a gente precisa controlar os gastos do governo para conseguir segurar a economia. Esse, gente, é um dos indícios do neoliberalismo aqui no Brasil. O neoliberalismo ele vai falar que o governo não presta, o governo é ineficiente, precisa privatizar tudo que as coisas vão melhorar. Qual que é o problema dessa questão? Essa questão desconsidera que a gente tem uma desigualdade estrutural, que nessa sociedade as pessoas não é todo mundo que começa com as mesmas condições de partida. Uma criança que nasce na favela e uma criança que nasce no centro rico, elas têm condições e oportunidades de vida que são totalmente diferentes. Quando a gente fala, por exemplo, da questão da saúde e da educação, pessoas mais ricas vão até conseguir administrar isso porque, na verdade, elas já têm escola privada. Mas se a gente pensar num processo de privatização da educação, na prática, isso vai significar que o nosso povo não vai ter acesso à escola, como foi durante séculos nesse país. Então a gente precisa ter muita atenção com esse tipo de discurso que vai falar que tudo se resolve com base nas empresas e no mercado e que o governo não serve para nada. Porque esse tipo de discurso, ele é bastante nocivo para quem está na base da sociedade. As pessoas que estão em situação de miséria, as pessoas que estão em situação de insalubridade. Dentro da economia capitalista, a gente tem aqui quase que uma pirâmide onde muitos trabalham e poucos ganham muito dinheiro. E é por isso que existe a necessidade do Estado, do governo, para intermediar essa relação. Porque senão os ricos continuam ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Falar em justiça social envolve a gente entender o papel do governo nessa brincadeira. O problema é que no Brasil as coisas elas são feitas de um jeito que elas têm o domínio da elite.
Então hoje, na prática, não são os mais ricos que pagam imposto nesse país. Quem sustenta os impostos desse país é a classe média e as classes mais baixas, que é quem gasta com supermercado, quem gasta com gasolina, quem gasta com roupa. Por isso, gente, falar sobre o neoliberalismo nesse momento é fundamental. O neoliberalismo ele vai ter essa ideologia muito forte de que tudo a gente resolve no mercado. E um movimento que é interessante da gente observar é como eles estão digerindo as questões chamadas identitárias. Né? As questões que eles chamam de identitárias são as questões de gênero, as questões de raça, as questões de sexualidade. Elas têm sido cada vez mais aproveitadas por essas empresas que dizem que estão abertas para a diversidade, para a inclusão. Mas, gente, presta muita atenção. Muitas vezes isso é do comercial para fora. É muito importante a gente analisar quais são as empresas que realmente estão comprometidas contra o machismo, contra o racismo e contra a LGBTfobia, porque não adianta só discurso. Hoje, a gente tem uma desigualdade tão grande que vai fazer com que uma mulher negra ganhe até 40% do salário de um homem branco, tendo estudado a mesma coisa. A gente precisa entender que esse é um problema estrutural, esse não é um problema individual. E o neoliberalismo, ele acaba aprofundando tudo isso, porque hoje, muito mais do que antes, a gente está tendo cada vez mais relações de trabalho que são diferentes, né? Você conhece quantas pessoas que têm uma carteira assinada? Isso daí está virando quase um mito. Porque no neoliberalismo, cada vez mais a gente vai ser MEI, a gente vai trabalhar com contrato e nisso a gente perde os direitos trabalhistas. Tudo isso é muito importante, gente, para entender que existe uma agenda que não é só no Brasil, é uma agenda em toda a América Latina, em vários países do mundo, que é uma agenda de retirar direitos, é uma agenda de flexibilizar as relações de trabalho. E por esse motivo, a gente precisa entender que a nossa organização financeira deve necessariamente passar por esse lugar de planejamento com o futuro. Tem um exemplo, por exemplo, no Chile, que fez uma reforma da Previdência muito parecida com o que a gente fez no Brasil, e hoje eles têm uma população de velhinhos que não se aposenta e não tem dinheiro para sobreviver. Você tem velhinhos em situação de rua. Esse é um problema, gente, que a nossa geração vai enfrentar daqui a 20, 30 anos. Mas a gente não pode deixar para resolver isso daqui a 20, 30 anos. A gente precisa se preocupar com isso agora. Então, a lição de casa que eu deixo para você, depois dessa conversa cabeçuda, é fazer um exercício de entender como é que você vai se organizar para a sua aposentadoria. Nem que seja R$10, você precisa ser capaz de guardar um dinheiro para o seu futuro, para o momento em que você não for mais capaz de trabalhar. Já parou para pensar nisso? Quando você não puder mais trabalhar, considerando que a gente não vai ter mais aposentadoria, como é que você vai viver? Essa é uma questão que a gente tem que pensar enquanto a gente tem 20, 30 anos. Se a gente deixar para pensar nisso quando a gente tiver 60, 70, aí a gente vai ter um problema muito grande para resolver. Então, gente, basicamente a visão é essa. Não deixe o genocídio destruir as suas perspectivas de futuro. Não deixa o racismo entrar na sua mente e falar que você não pode, que você não consegue, que você não vai. A gente precisa de disciplina e a gente vai aprender as regras do game junto para a gente voar e avançar nesse tabuleiro, certo? Se você curtiu esse vídeo, gostou desse bate-papo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e comenta para reverberar para o máximo de pessoas. Aqui é a Economia Sem Caô, vem que a gente traduz tudo para você.